Fala galera, aqui é o professor Diego. Continuando então galera, para a gente matar aqui o conteúdo de funções inorgânicas, hoje nós vamos falar então sobre os óxidos. Galera, os óxidos são um grupo de compostos químicos que são formados a partir da junção de um elemento químico. Esse elemento químico pode ser um metal ou um ametal, mais o elemento oxigênio, tá? Então, para ser considerado um óxido na molécula, né, na fórmula química, essa substância deve ter apenas um elemento químico mais um oxigênio, tá? Então, dois elementos químicos apenas, onde um desses elementos é o oxigênio. Os óxidos, eles podem ser iônicos ou moleculares, dependendo da característica, né, da propriedade desse elemento químico. Se o elemento químico for um metal, obviamente então teremos um óxido iônico. Se esse elemento químico for um ametal, teremos um óxido molecular. Os óxidos possuem, portanto, fórmula geral EXOY. Por que eu coloquei aqui o X e o Y? Lembramos, né, vamos lembrar que o oxigênio ele está lá na família 6 da tabela periódica. Então, para estabilizar, ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? Num determinado momento, né, uma substância química formada a partir de um elemento químico que possui uma carga diferente de 2 menos, nós teremos que fazer o cruzamento das cargas aqui, tá? Então, vamos fazer o exemplo para ficar um pouco mais fácil, né? O X aqui corresponde então, na verdade, ao NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio, galera, 99% das vezes vai ser 2 menos. Por que 99% das vezes? Porque existe o peróxido de hidrogênio, né, as formas com que o oxigênio está na forma de peróxido, onde o NOx dele, na verdade, vai equivaler aí a menos 1 e não a e não a 2 menos, né, ou menos 2, tá? Então, nas espécies peróxido, o NOx do oxigênio não é 2 menos ou menos 2, e sim menos 1, tá? Mas isso a gente vai comentar também mais pra frente. E aqui então o Y, né, seria a carga desse elemento aqui, ó, né, do elemento E, que pode ser, né, como a gente já viu, pode ser um metal ou um ametal. Quando esse elemento E for um metal, nós teremos então um óxido que é iônico. Então o óxido será iônico e, portanto, essa carga aqui, ó, nós sabemos que essa carga será positiva e será, na verdade, então, o NOx do metal, né? O NOx do metal é quantos elétrons o metal perde, né, galera? A carga do metal. Se for o metal da família 1, vai ser mais. Se for o metal da família 2, 2 mais. Se for o metal da família 3, 3 mais e assim por diante, tá? Então, um exemplo, a gente pode colocar aqui um exemplo de um óxido iônico, o alumínio, né? O óxido de alumínio. Então, alumínio, nós sabemos que a carga do alumínio é 3 mais, nós sabemos que a carga do oxigênio é 2 menos. Fazendo o cruzamento de carga aqui, ó, nós chegamos então que a fórmula química, né, do óxido de alumínio é Al2O3, tá? Isso quando esse elemento químico for um metal, beleza, galera? Se esse elemento químico aqui ligado ao oxigênio for um ametal, então nós teremos um óxido molecular. E aí nesse caso, pessoal, embora essa carga, né, exista a possibilidade de realizar o cruzamento de cargas, eu aconselho a realizar as ligações químicas, tá? O compartilhamento de elétrons que a gente já viu também. Então, um exemplo seria, nós poderíamos colocar aqui, ó,
o CO2. Essa proporção molecular, né, essa proporção atômica para esse óxido, a gente sabe que ela tem origem lá das ligações químicas, né, do compartilhamento de elétrons que ocorre, e portanto a gente tem a fórmula molecular para esse óxido, tá? Então, basicamente, o cruzamento de cargas ele é muito mais útil quando a gente está falando de ligações iônicas, tá? Para ligações moleculares é importante e eu acho até mais aconselhável realizar o compartilhamento dos elétrons, certo? Outro ponto importante, galera, de se comentar aqui é que para que uma substância seja considerada um óxido, ela precisa, né, ser formada por um elemento químico mais o oxigênio, mas esse elemento químico aqui, ó, ele não pode ser mais eletronegativo que o oxigênio, tá? Então, nós sabemos que existe um elemento químico que é mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Portanto, se nós víssemos, né, a fórmula OF2, né, para começar vocês percebem que há uma alteração na fórmula molecular. Por quê, pessoal? Porque a fórmula molecular ela é escrita, né, por regra, do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Vocês percebem que a fórmula geral de um óxido, primeiro vem o elemento, depois o oxigênio. O que já dá a entender que esse elemento precisa ser menos eletronegativo que o oxigênio. O OF2, embora seja possível de ser formado, né, uma substância possível de ser formada, ela não será considerada um óxido, tá? Então não é um óxido de acordo com as regras químicas, tá? Então, embora seja uma substância formada por um elemento mais o oxigênio, não é considerada um óxido, né? Não um óxidos. Beleza? Então, só para termos de curiosidade mesmo, pessoal, caso caia algo do tipo em algum enunciado, certo? Pessoal, vamos falar então agora da nomenclatura. Existem regras diferentes para a gente nomear os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. A gente vai começar aqui com as regras para os óxidos moleculares, tá? Os óxidos moleculares, a nomenclatura vai depender do número de oxigênios. Por exemplo, imagine que o óxido tenha um oxigênio em sua fórmula molecular. Então, é obrigatório que nós utilizemos o prefixo mono, tá? Seguido de óxido, vou colocar aqui de outra cor. Então seria monóxido, seguido também de um prefixo para o elemento químico. Então, a quantidade de átomos do elemento químico também vai alterar a sua nomenclatura. Então, para um único átomo do elemento químico, nós não iremos utilizar nenhum prefixo, tá? É a única exceção, né? Quando existe apenas um átomo do elemento químico. Então, monóxido mais o nome do elemento químico. Então, vamos colocar aqui, ó, né? Nome do elemento químico. Vamos colocar nome do elemento para agilizar, tá? Então, basicamente, deixa eu colocar esse aqui mais certinho aqui, tá? Então, basicamente, número de oxigênios vai interferir aqui no prefixo mais óxido mais o nome do elemento. Então, exemplo, imagine que nós tenhamos SO3. Nós sabemos que é um óxido molecular, porque ele é formado por um ametal mais o oxigênio. Então, a nomenclatura deve ser, ó, nós temos aqui, ó, 3
átomos de oxigênio. Como a nomenclatura dos óxidos moleculares dependem aqui da quantidade de oxigênios, quando é 2 oxigênios, nós vamos usar o prefixo di. Quando é 3, nós vamos usar o prefixo tri. Portanto, vai ficar aqui, ó, trióxido de... Faltou um Dzinho aqui, né? Ó. Vou colocar um D aqui. D. E aí viria, né, a quantidade de átomos do elemento químico, que nesse caso é 1. Então a gente vai colocar só enxofre. Certo? Vou apagar esse exemplo aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Os prefixos para os elementos químicos, deixa eu ajeitar isso daqui também, ó. Vamos colocar assim, óxido mais o D, né? Vamos colocar um D aqui. Então, pessoal, ó, os prefixos para os elementos químicos também vai ser a mesma coisa, né? Se eu tenho 2 átomos do elemento químico, vai ser di. Se eu tenho 3, tri. Se eu tenho 4, tetra. Se eu tenho 5, penta. E assim por diante, né? Como se fossem títulos esportivos, a partir do tetra, ó, tri, tetra, penta e etc. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo. Vou colocar aqui no meio, aqui, ó, para a gente poder fazer. Imagine, vamos imaginar o Cl2O3, por exemplo. Ficaria como, ó, nós temos 3 oxigênios, então trióxido de, ó, existem 2 cloros, de dicloro e não só cloro. Beleza? Então sempre a gente vai levar em conta a quantidade de oxigênios e a quantidade do elemento químico não metálico, tá? Lembrando que essa regra ela vale apenas para os óxidos moleculares. Beleza, galera? Então, galera, para a gente dar o nome para os óxidos iônicos, a gente vai usar uma regrinha que ela é mais simples do que para os óxidos moleculares. A regrinha ela consiste no seguinte: obrigatoriamente a gente vai ter que usar aqui o prefixo óxido mais D mais o nome do metal, e a gente vai ter que colocar aqui em número romano o NOx quando esse metal for um metal de transição, que vai ser os casos dos óxidos de ferro, óxido de cobre, óxido de mercúrio, os metais que possuem NOx variável, né? Então aqui, ó, vamos fazer um exemplo só para a gente entender como que funciona. Vamos imaginar então aqui, ó, o Na2O. Como que a gente poderia nomear essa substância? Lembrando aqui que a gente está falando de óxidos iônicos, óxidos que são formados por um elemento químico metálico e o oxigênio. Então ficaria assim, ó, óxido de sódio. Como o sódio não é um metal de transição, então é basicamente isso. Bem simples, tá? Vamos fazer um exemplo aqui também para um óxido metálico formado por um elemento químico metálico aqui, né, que faz parte dos metais de transição, que é por exemplo, aqui é o Fe2O3. Para o Fe2O3, a nomenclatura seria óxido de ferro. Só que a gente não pode colocar simplesmente o óxido de ferro. Lembra lá nas bases que existia a base, né, o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. E a gente encontrava qual era o ferro a partir do seu NOx, né, do cruzamento das cargas. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né, ó. Lembra que esse 2 aqui, ele corresponde à carga 2 menos do oxigênio, e o 3 corresponde à carga 3 mais do ferro. Portanto, aqui nós vamos colocar óxido de ferro
3. Beleza, galera? Então, se o metal não é um metal de transição, óxido mais o nome do metal. Não preciso indicar a quantidade de oxigênios, nem a quantidade de átomos do metal. Se é um metal de transição, óxido mais o nome do metal, mais o NOx em número romano, tá? Beleza? Galera, em relação ao caráter, os óxidos eles também podem alterar o pH de um meio, tá? Devido às suas propriedades. Existem também, assim como os sais, óxidos que são ácidos, óxidos que são básicos e óxidos que são neutros. A gente vai começar falando aqui dos óxidos ácidos. É considerado um óxido ácido todo óxido molecular que, ao reagir com água, gera como produto um ácido. Então, de forma geral, nós poderíamos colocar uma equação assim, né? Ó, óxido ácido mais água produziria, portanto, um ácido. E é exatamente isso que acontece, tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí na chuva ácida. A nossa chuva, naturalmente, ela já é levemente ácida, mesmo sem a poluição, pessoal, mesmo sem esse agravamento da poluição de óxidos, né, que a gente emite a todo momento na atmosfera. Por quê? Porque na nossa atmosfera já existe um óxido que ele faz parte da composição atmosférica, que é o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, ao reagir com a água, ele gera o ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido, né, a presença desse ácido faz com que ocorra, né, um abaixamento aí no pH da chuva, tá, pessoal? Então, a chuva já é levemente ácida, pessoal, pelo fato de existir aqui então a presença do ácido carbônico, tá? Por conta dessa reação química que acontece. Outros óxidos, eles produzem ácidos que têm a capacidade de diminuir ainda mais o pH, né? São ácidos mais fortes. Lembra que a gente já viu isso, né? Que a força de um ácido está diretamente relacionada à sua capacidade ionizante, né? De liberar H+, então diminuir o pH do meio. Que é, por exemplo, eu vou colocar aqui a última etapa só, pessoal. Depois, quando a gente for falar de química ambiental, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que é, por exemplo, a reação do trióxido de enxofre, principalmente produzido a partir da queima do diesel. E essa reação, o trióxido de enxofre, ele pode reagir com a água para formar o ácido sulfúrico, que nós sabemos que é um ácido forte, né? Um ácido extremamente forte que vai abaixar o pH então da chuva, né? Então a chuva será mais ácida. O enxofre, pessoal, ele está presente no diesel e há muitos anos, né? De uns anos para cá, vem se diminuindo cada vez mais a concentração de enxofre no diesel, né? Vocês já devem ter ouvido falar no S500, diesel S500, que virou depois S50 e agora tem até o diesel S10, né? Então são concentrações de enxofre no diesel para evitar que durante a combustão, né, ocorra aí o desprendimento de dióxido de enxofre, que por reação química vai virar o trióxido de enxofre, e aí que o trióxido de enxofre vai reagir com a água da chuva, vai gerar ácido sulfúrico, e a chuva ácida ela é extremamente prejudicial às plantações, né? Ela é prejudicial a monumentos históricos, principalmente monumentos que são construídos à base de calcário, né, mármores e etc. Então, é uma forma de tentar diminuir
a produção desse ácido durante a chuva, tá? Outros ácidos, na verdade, que são produzidos durante a chuva ácida, por conta da poluição, é o ácido produzido a partir da reação do dióxido de nitrogênio, que ao reagir com a água, vai gerar os ácido nitroso, que é o HNO2, e o ácido nítrico, que é um ácido mais forte, né? Um ácido forte. Então, pessoal, também a liberação, né, na queima, a produção de dióxido de nitrogênio também pode gerar ácidos e fazer com que o pH da chuva diminua mais ainda. Só para a gente balancear aqui a equação, teríamos que colocar um 2 aqui, tá certo? Então esses são os principais óxidos, pessoal, formadores de chuva ácida, tá? Dióxido de carbono, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. São óxidos ácidos, ou seja, óxidos que reagem com água e formam ácidos, beleza? Além da capacidade de reagir com a água e formar um ácido, os óxidos ácidos eles têm a capacidade também de reagir com uma base e neutralizar essa base. Lembrando que uma reação de neutralização é aquela reação entre um ácido e uma base que gera sal e água. Os óxidos ácidos, portanto, eles podem reagir com uma base. Então vamos colocar aqui, ó, né, que um óxido ácido mais uma base vai gerar aqui como produto de uma reação sal e água. Então, um óxido ácido, pessoal, ele pode agir como um ácido mesmo numa reação de neutralização. Como exemplo aqui, eu vou colocar o trióxido de enxofre. Então, vamos imaginar a reação entre o trióxido de enxofre e o hidróxido de sódio. O único detalhe aqui, ó, é que para a gente conseguir identificar qual o sal formado, nós precisamos imaginar qual a origem desse óxido ácido, né? Ou seja, qual o ácido, na verdade, que esse óxido formaria ao reagir com a água. Nós vimos aí no slide anterior, quando a gente estava falando de chuva ácida, que esse óxido, quando ele reage com a água, ele forma o ácido... Opa, pera aí que tem um erro aqui. O ácido sulfúrico, né? Forma o ácido sulfúrico. Então, para a gente saber o sal formado, na verdade, a gente vai realizar a reação química como se o ácido sulfúrico tivesse reagindo com essa base, tá? Então, fazendo aqui, ó, né, a reação de neutralização, que nós também já vimos, vamos relembrar aqui algumas coisas, né? Ó. Lembra que o hidrogênio é sempre positivo e que esse 2 aqui vai ser a carga do ânion. Nós vamos separar o hidrogênio do ânion no ácido. Na base, OH é sempre negativo. Nós separamos aqui, ó. Então nós temos, para a formação do nosso sal, nós temos Na, que é positivo, e o SO4, que é 2-, mais a molécula de água, né, que nós sabemos que sempre será formada. Então, jogando esse 2 para cá, fica então Na2SO4. Seria formado numa reação então entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, seria formado o sulfato de sódio. Isso quer dizer que na reação também entre o trióxido de enxofre e o hidróxido de sódio, será formado também sulfato de sódio mais água. E aí a gente precisa então balancear a equação, né? Nós temos 2 átomos de sódio aqui, ó. Vamos colocar um 2 aqui. Ficamos então com 2 hidrogênios. Temos aqui, ó, 3 oxigênios, mais 2 são 5.
4 mais 1, 5, 1 enxofre, 1 enxofre. A reação está balanceada, tá? Então, dessa forma, a gente consegue identificar, né, qual o sal que seria formado a partir de um óxido ácido, tá, pessoal? Não é tão importante saber chegar a esse sal. Óbvio que se souber, maravilha, né? Quanto mais vocês saberem realizar as reações químicas, melhor. Mas é importante saber o caráter do óxido, tá? E olhar para esse óxido e saber que ele faz parte de um dos óxidos ácidos, né? Principalmente formadores de chuva ácida, porque direto é cobrado conceitos que envolvam aí a poluição, né? Aquecimento global, chuva ácida, tá? Relacionado à disciplina de química. Beleza, galera? Bom, como nós vimos, né, os óxidos ácidos reagem com água e formam um ácido. Os óxidos básicos, portanto, serão óxidos iônicos que, ao reagirem com a água, irão produzir uma base. Então, a gente pode deixar anotado aí que um óxido básico mais água resultará em uma base. Lembrando que as bases são compostos iônicos, com exceção do hidróxido de amônio, tá? E, portanto, né, os óxidos básicos serão sempre óxidos iônicos, tá, pessoal? Como exemplo aqui, vamos colocar o Na2O, né, que é o óxido de sódio. O óxido de sódio, ao reagir com a água, ele gera o hidróxido de sódio, que a gente pode balancear aqui, tá? Que é uma base extremamente forte, né? A soda cáustica. Outro exemplo que a gente pode colocar é o óxido de magnésio. O óxido de magnésio, ao reagir com a água, vai formar a sua respectiva base, que é o hidróxido de magnésio. Certo, pessoal? Então, os óxidos básicos, ao reagirem com água, vão formar aí como produto uma base, tá? E lembrando que as bases, elas aumentam o pH do meio, ok? Os óxidos básicos, pessoal, também podem reagir com ácidos para formar sal e água, numa reação de neutralização. Tá? Então, da mesma forma que um óxido ácido pode reagir com uma base e neutralizar essa base, formando sal e água, um óxido básico também. Tá? E a gente vai usar basicamente, né, o mesmo conceito, porém, para os óxidos básicos é muito mais fácil chegar ao sal, porque na verdade o ânion ele vai ser proveniente sempre do ácido, tá? Então a gente não precisa retomar qual a base que esse óxido formaria, igual a gente fez com os ácidos, tá? Com os óxidos ácidos. Então vou colocar como exemplo aqui o óxido de potássio reagindo com o ácido sulfúrico. Nessa reação, o que vai acontecer, né? O ânion aqui do nosso ácido, que a gente sabe que é 2-, ele vai se juntar ao metal do óxido, tá? Como se fosse o cátion aqui da base, tá? Então, o sal formado, nós sabemos que o potássio, ele é mais, oxigênio é 2-, 99% das vezes, né? Menos nas vezes que ele está como peróxido. E aqui nós temos então, ó, potássio mais, SO4, 2-, e nós sabemos que vai formar também água. Nesse balanço de carga, esse 2 vai vir para cá, né? Então, na verdade, vamos apagar aqui as cargas e vamos colocar que o sal formado seria o K2SO4, sulfato de potássio. Como a gente precisa balancear essa equação, deixa eu apagar toda essa rabisqueira que eu fiz aqui, para a gente poder enxergar melhor.
Eita, apaguei o enxofre. Para a gente poder enxergar melhor, então nós balancearíamos aqui, ó, né? Existem dois potássios, temos dois hidrogênios, 5 oxigênios. Na verdade, não precisa de balanceamento, tá certo, galera? Então a equação seria essa mesmo. Então, dessa forma, um óxido básico também pode neutralizar um ácido, assim como um óxido ácido pode neutralizar uma base. E só para a gente finalizar aqui os óxidos, temos também os óxidos neutros. Os óxidos neutros são monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio, tá? Esses são os óxidos neutros que não possuem, então, caráter algum, né? Eles não podem formar ácidos e nem bases. Beleza, pessoal? Galera, eu selecionei aqui um exercício da Unesp para a gente estar resolvendo. Um exercício bem simples, só para a gente estar comentando alguns pontos aí. Inclusive, esse exercício vai servir também para a gente falar de um tipo de óxido que não foi comentado durante a nossa aula, tá? O exercício diz o seguinte, né? Considere as seguintes afirmações a respeito dos óxidos. Vamos lá. Óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos? Lembra que a gente está falando de um óxido onde o elemento químico ligado ao oxigênio é um metal. Se nós temos um metal ligado ao oxigênio, nós temos uma ligação iônica e, portanto, nós temos um composto iônico. Sempre que isso acontecer, temos um óxido iônico, né? Então, óxidos de metais alcalinos são tipicamente iônicos, né? Isso é verdadeiro. Ok. Segunda afirmativa. Óxidos de ametais são tipicamente covalentes? Da mesma forma que quando a gente tem uma ligação de um metal mais oxigênio, quando tivermos a ligação de um ametal mais o oxigênio, estamos falando de uma ligação entre ametais. E sim, será tipicamente covalente, né? Serão os óxidos moleculares, por isso também está correto. Óxidos básicos são capazes de neutralizar um ácido formando sal mais água? Sim, né, pessoal? A gente viu isso durante a nossa aula, que os óxidos básicos, eles formam a base quando reagem com a água e também são capazes de neutralizar um ácido numa reação de neutralização que vai gerar como produto sal e água, tá? Portanto, essa também é verdadeira. E por último aqui, ó, né? No item 4, óxidos anfóteros. Pô, mas professor, você não falou o que é esse tal de anfótero. Calma que exatamente por conta disso, galera, que eu escolhi esse exercício aqui, tá? Não reagem com ácidos ou com base. Os óxidos anfóteros, nós vimos três tipos de caráteres de óxidos, né? O óxido básico, que é aquele óxido que, quando reage com a água, forma uma base, pode neutralizar um ácido. Um óxido ácido, que é aquele óxido que reage com a água, forma um ácido, pode neutralizar uma base. E os óxidos neutros, que são aqueles óxidos que não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Os óxidos anfóteros são chamados de óxidos anfóteros porque eles possuem dupla ação. É como se fosse digamos, um agente duplo. Os óxidos anfóteros, eles podem reagir. Então, eles podem reagir com ácidos ou bases, dependendo da situação, tá? Então, esses óxidos aqui, eles possuem caráter duplo, tá, pessoal? Então, se ele está na presença de um ácido, ele vai reagir com esse ácido, neutralizando o ácido. Se ele está na presença de uma base, ele vai reagir com essa base. E quais são esses óxidos?
principalmente nós temos esses óxidos, o óxido de zinco, o óxido de cromo 3 e o óxido de ferro 3, e também a gente pode pôr aqui o óxido de alumínio. Eu acredito que esses são os principais aí. Então todos esses óxidos aqui, galera, eles podem, dependendo da situação, né, em presença de ácido ou base, neutralizar essas substâncias, tá? Esse óxido na presença, um desses óxidos, né, na presença de um ácido vai agir como uma base, e na presença de uma base eles irão agir como um ácido. Então são óxidos que possuem duplo caráter, tá? E portanto, né, essa alternativa aqui, essa afirmação, ela é falsa, né? Porque diz que eles não reagem com ácidos ou com base. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa A. Beleza, pessoal? Então, galera, finalizamos funções inorgânicas por aqui e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.